As novelas e a engenharia social. É a respeito disso que hoje nós gostaríamos de falar. Todo mundo suspeita, todo mundo pelo menos suspeitava, que as novelas tinham um grande impacto na nossa sociedade e, sobretudo, que as novelas moldavam a moralidade das nossas famílias. Pois bem, a suspeita já não existe mais, agora é certeza. Nós temos total, absoluta e concreta certeza de que é assim que as coisas acontecem. Nós sabemos isso através de um estudo feito por um pesquisador do Banco Interamericano de Desenvolvimento, chama-se Alberto Chong. Você pode encontrar uma revista que foi concedida por Alberto Chong em fevereiro de 2009 a respeito destas duas pesquisas que foram dirigidas por ele. Uma pesquisa a respeito da fertilidade e outra pesquisa a respeito do divórcio. E qual é a influência que as novelas, principalmente as novelas da Globo, têm sobre o comportamento das pessoas. Porque a pesquisa foi feita especificamente a respeito da Globo. Exatamente porque a Globo ela é aquela que detém o primado hegemônico ao longo de 3 décadas no desenvolvimento de telenovelas no nosso país. É verdade que outras redes de televisão também têm novelas, porém elas têm menos tradição histórica. E no campo da tradição histórica é que nós temos o arco de tempo necessário para medir as variações sociais. Então, o Alberto Chong diz com toda clareza aquilo que é a conclusão dessas suas duas pesquisas. Essas pesquisas podem ser encontradas no nosso site, você pode fazer o download dos textos que estão lá em inglês. O título das duas pesquisas é o seguinte: em junho de 2008 ele publicou Soap Operas and Fertility, Evidence from Brazil. Novelas e fertilidade, evidências do Brasil. E uma outra em janeiro de 2009 chamada Television and Divorce, Evidence from Brazilian Novelas. Televisão e divórcio, uma evidência das novelas brasileiras. Pois bem, nesses dois estudos foi conduzida aqui uma pesquisa realmente científica. Ou seja, eles mapearam ao longo das décadas onde é que o sinal da Rede Globo chegava bem no Brasil. E fizeram então uma análise de municípios onde o sinal da Rede Globo não chegava e municípios onde se recebia bem o sinal da Rede Globo. E chegaram à conclusão de que, de fato, enquanto nos municípios em que o sinal da Globo chegava com clareza, o índice de divórcio subia e a taxa de fertilidade descia, nos outros municípios onde o sinal da Globo não chegava, as coisas continuavam na mesma. E começaram a ver que havia uma clara evidência de que isso se devia ao enredo das novelas. Por quê? Porque também o tema das várias novelas tinha uma resposta quase que imediata na população, uma oscilação percentual significativa na questão do divórcio e da fecundidade, da fertilidade. Você pode ler isso na entrevista e nestes dois textos. Gostaria somente de salientar com clareza o seguinte: Alberto Chong não é um sacerdote católico, ele é um pesquisador do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele e o seu banco acham isso aqui maravilhoso, ou seja, eles estão apresentando essa pesquisa e dizendo: gente, vejam só, dá certo, que bom, que legal, é isso mesmo, estamos no caminho correto, continuemos a fazer novelas que nós vamos mudar os padrões burgueses, os padrões moralistas, os padrões dessa sociedade arcaica. Ou seja, eles estão olhando e vendo, nós temos aqui um veio, um filão bastante significativo de como nós podemos fazer uma engenharia social. É isso que diz o próprio Alberto Chong na sua entrevista à revista Época, que, aliás, recordemos, pertence à própria Rede Globo. Vou ler o parágrafo inicial que está lá como chamada.
né, da entrevista. Ele diz o seguinte: qual é o verdadeiro impacto das telenovelas nos lares brasileiros? Segundo 2 estudos recentes do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, as tramas exibidas na TV nos últimos 40 anos têm moldado as famílias em pelo menos 2 aspectos. Veja, pelo menos 2 aspectos, porque foram os aspectos que eles pesquisaram. Menos filhos e mais divórcios. Se isso não é chocante para você, para mim é. Ou seja, não é chocante que a nossa sociedade tenha menos filhos e mais divórcios, porque isso é uma triste realidade com a qual nós estamos acostumados. Mas é chocante o fato dessas pessoas se darem ao trabalho de pesquisar e ver que, de fato, fomos nós quem fizemos isso daqui. E publicarem na sua própria revista que esse negócio está dando certo. Que beleza! Estamos conseguindo mudar a sociedade brasileira pelas novelas. E não somente isso. Essas pessoas que se dizem tão democratas dizem com toda clareza que o recurso às telenovelas se dá por causa do alto índice de analfabetismo do nosso país. Como é que eles estão conseguindo mudar, então, a família? Estão conseguindo mudar a família através de uma realidade: a mudança da mulher. A mulher está sendo remodelada. A mulher está sendo redesenhada numa engenharia social. Vejam, eles mostram claramente na pesquisa que as mulheres, os personagens das novelas, eram mulheres que são divorciadas ou que cometem o adultério e mostram claramente que isso não é problema nenhum, que graças a Deus, se eles crescem em Deus, eles diriam isso, graças a Deus. Graças a Deus, as mulheres estão divorciando numa boa, sem problema, sem dificuldade. E quem está fazendo isso? As novelas. Que bom, que maravilha! A mulher está se libertando do matrimônio. Todos nós sabemos quem é que dá configuração e identidade ao nosso lar. É a mãe. Porque ela quem está mais tempo em casa. Todos nós sabemos quem é que assiste mais novela na nossa casa. São as mães, são as mulheres. E o que a gente não sabia, mas o próprio Alberto Chong nos esclarece, é que o IBGE alerta para o fato que a maior parte dos divórcios brasileiros são pedidos por mulheres. Isso não é interessante? Ou seja, nós estamos diante de uma reelaboração da identidade da mulher e do feminino, onde a mulher não quer mais ser mãe e não quer mais ser esposa. É isso que nós temos aqui diante da realidade da fertilidade e do divórcio. Ora, mas se essa mulher não quer ser mãe e essa mulher não quer ser esposa, o que ela quer ser? Bom, aqui eu não posso deduzir muitas coisas, mas eu fico certamente alarmado quando vejo marchas das vadias e as mulheres se comprazendo em serem chamadas de sluts. Existe um problema sério numa sociedade onde o devoto sexo feminino, né, uma expressão de um papa, agora se tornou presa da tentação do demônio para trair a sua verdadeira vocação e a vocação que lhe foi dada por Deus. A maternidade numa mulher não é um acidente. Faz parte da sua própria constituição. O ser esposa numa mulher não é um acaso, mas é a sua vocação. Então, se nós vemos vacilar a esposa,
se nós vemos vacilar a mãe, o que será de nossa sociedade? O que será desta célula máter da sociedade que é a família? Há tempos atrás, aqueles que, como eu, já têm um pouco mais de idade, o que nós víamos é que aquela que conseguia agregar a família e fazer com que a família continuasse unida era a mãe. Ela era o ponto-chave de unidade. A mãe era aquela que dava a identidade. A mãe era aquela que dava à família o seu espírito. Infelizmente, desde a Revolução Industrial, os pais se tornaram, do sexo masculino, se tornaram uma figura um pouco mais ausente dentro da família. Por causa da jornada de trabalho que o homem tinha que desempenhar fora de casa, as mulheres é que tomaram a presença no lar de uma forma preponderante. Agora, nem mais isso nós temos. Nós temos agora uma geração inteira de meninas que já não sonham em ser mães. Meninas que já não pensam em ser esposas. Que pensam em aventuras, em desempenho, em fama, em sucesso, em prazer, em moda, em vaidade, em tantas outras coisas. Menos na entrega e na doação da maternidade.